Bem-vindos ao nosso povo aqui e aqueles que, onde quer que se encontrem, tenham a oportunidade nessa noite de também serem nossos telespectadores, pessoas com as quais nós teremos a oportunidade de compartilhar da porção da palavra de Deus. Paulo Henrique, uma vez mais, seja bem-vindo. Continua sendo Paulo Henrique. Isso? Acertei o seu nome. Tá ok. Vamos já de imediato ao Salmo 23. Nós temos hoje a oportunidade de avançarmos um pouquinho mais no estudo do Salmo 23. Embora ainda estejamos no verso 2, no segundo versículo, mas estaremos iniciando a segunda declaração do segundo versículo, considerando cada versículo com duas declarações. Nós estaremos hoje à noite entrando na quarta declaração. Isso leva-nos a entender, e fica claro para a gente, de 12, nós já concluímos 3, restam 9, nesse nosso tempo da série de estudos do Salmo 23. Eu até ia trazer uma caixinha de bis, que aí a gente faria uma distribuição, mas eu esqueci, fica para a próxima oportunidade. Salmo 23, abriu lá, localizou na sua Bíblia? Nós vamos tentar falar de cor o Salmo 23. Tem gente aí que já pelo menos o primeiro versículo já salvou na memória. Vai tentando, você daqui a pouquinho terá salvado os 6 versículos na memória, na sua memória. Salvar é uma palavra muito familiar aos dias em que nós vivemos. Salvou, está guardado, não é? Eu vi a Esther aqui tocando o carrom e cantando. É quase que 3 em 1, né? Quase 3 em 1. É difícil fazer o que ela, com a habilidade que Deus deu, executa. É como a irmã que consegue fazer um fantoche ligado no 220, que é aquele cidadão todo elétrico, que tem uma irmã toda calma, toda tranquila. Falando em tranquilidade, o título da nossa mensagem, o Rafael colocou no painel. Qual que é o título? Está no painel, aí fica fácil, não é? Águas tranquilas. Vamos tentar dar o tom hoje das águas tranquilas. Espero que ninguém, com tamanha tranquilidade, venha fazer com que aquilo que aconteceu com Eutico, o Eutico, na pregação do apóstolo Paulo, ele despencou de uma altura elevada. E por que ele caiu eu não lembro agora a altura que ele caiu, mas a Bíblia menciona a altura, e caiu de uma altura elevada. Até que Paulo precisou recobrar a vida dele. Porque o que aconteceu com ele? Depois de 2 horas de pregação, ele não aguentou, ele dormiu. O apóstolo Paulo foi lá e socorreu o Eutico e voltou a pregar. Puxa vida, era o apóstolo Paulo. Então, pronto no Salmo 23? Vamos lá então? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
por longos dias. Logo, logo nós teremos a Esther falando aqui na gravação de 3 anos e depois no presencial dos dias atuais. Vamos orar nesse momento para que Deus, por misericórdia e graça, fale conosco. Que você não ouça a mim, mas que você tenha Deus falando com você. É tão gostoso poder ouvir a voz de Deus falando conosco. É um dos momentos mais impressionantes e nobres da nossa vida. Deus falou comigo. Nosso Deus e Pai Celestial, chegamos ao momento da apresentação, da exposição da Tua Palavra. E dela registra-se no Salmo 119, verso 130, que a exposição da Palavra do Senhor dá luz, dá entendimento aos simples. Ó Deus, nos entregamos hoje à noite, com os irmãos reunidos aqui na igreja e com aqueles que, na oportunidade e condição, onde estão, recebem a transmissão do nosso tempo de culto com a pregação da palavra do Senhor. Fala conosco, ó Deus, e leva-nos ao entendimento que precisamos. Quando então, no Salmo 23, chegamos a mais uma declaração, como todas elas importantes, de uma indispensável compreensão ao nosso coração. No nome de Jesus, nos entregamos orando nesse momento. Amém. Há uma outra versão que eu estou memorizando em 2 versões. A minha versão e uma outra versão. Então a minha versão, guia-me mansamente a águas tranquilas. A outra versão, leva-me para junto das águas de descanso. E quando você pega a frase, leva-me, coloque você no lugar da ovelha. Davi é o escritor do Salmo 23, ele é a ovelha, e não se trata de um grupo de ovelhas se expressando, mas de uma única ovelha conversando com o seu pastor, ou falando a respeito do seu pastor. E essa ovelha inicia a composição do poema que preenche o seu coração com a declaração mais linda que nós encontramos no Salmo 23. Uma das mais belas declarações abre o Salmo 23. Essa ovelha tem um dono, essa ovelha tem um pastor, que é o melhor pastor, porque ele é o Senhor. Amém? O Senhor é o meu pastor. E essa ovelha que se encontra aos cuidados deste pastor declara que nada do que ela necessita e precisa ela sentirá falta, porque este pastor é capaz de suprir todas as suas necessidades que ela porventura venha a ter. Ela está contente aos cuidados deste pastor. Ela tem uma satisfação completa, e ela, no verso 2 do Salmo 23, ela, nessa satisfação completa que ela tem diante do Senhor, deitar-me faz em verdes pastos. E nós trabalhamos por algumas semanas essa questão do deitar da ovelha. E finalizando a questão do deitar da ovelha, nas condições que apresentamos,
nós vimos a importância dos pastos verdejantes. Mas por incrível que pareça, o terreno de melhor desenvolvimento para as ovelhas, o clima de melhor desenvolvimento para as ovelhas, não é um clima nem um terreno favorável a pastos verdejantes e muito menos para o suprimento de águas. É verdade, a afirmação é verdadeira, que os terrenos secos e semiáridos são terrenos para o melhor desenvolvimento da ovelha. O lugar é certo, mas, por um lado, embora exista um favorecimento, por outro lado, apresenta um fator que é ruim. Não é bom para pastos verdejantes. E nós aprendemos o que o pastor precisa fazer para proporcionar para as ovelhas pastos verdejantes. Passamos por essa aula, você teve o aprendizado. Se perdeu, é só entrar no vídeo, está lá o vídeo, está guardado lá, você pode assistir. O último vídeo falando sobre pastos verdejantes. E você vai entender como que o pastor, então, num terreno seco e árido, ou semiárido, ele consegue pastos verdejantes. Ela precisa de pastos verdejantes. Nada menos do que isso será proporcionado para a ovelha, senão pastos verdejantes. É o melhor pastor, ele vai dar o melhor para a sua ovelha. Ainda que estes terrenos secos e semiáridos não são ideais nem para pastos verdejantes, nem para o suprimento de águas, o nosso texto apresenta a declaração. Qual é a declaração que o nosso texto apresenta? Na minha versão: guia-me mansamente a águas tranquilas, ou leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha precisa de água. Quero com isso afirmar: a ovelha precisa de água. E no tocante à água, eu quero que você aprenda um pouco comigo hoje à noite. Primeiro eu quero que você aprenda um pouco sobre a ovelha do Senhor do Salmo 23. E depois eu quero que você aprenda um pouco comigo sobre o Senhor do Salmo 23. Eu tenho 3 lições que eu quero que você aprenda comigo sobre a ovelha, e 3 lições que eu quero que você aprenda comigo sobre o Senhor do Salmo 23. E ambas as lições, tanto sobre a ovelha quanto sobre o pastor, o foco fica no fator água. Tanto as lições da ovelha quanto as lições do pastor. Primeiro lugar, qual é a importância da água para a ovelha? Por que a água é tão necessária para a ovelha? Qual a importância da água para a ovelha? Eu não sei se você tem conhecimento, mas o organismo de qualquer animal, inclusive da ovelha, ele é constituído de 70% de água em média. 70% de água. Tem ideia sobre isso? 70%. Qual é a finalidade da água no organismo da ovelha? Essa água tem por finalidade, no organismo da ovelha, contribuir, ela vai fazer o equilíbrio do metabolismo orgânico da ovelha. Essa água vai equilibrar o metabolismo orgânico da ovelha. E o interessante é que a água no organismo da ovelha, ela faz parte da constituição da célula da ovelha, contribuindo para a dilatação dessa célula e o funcionamento normal. Não sei se a Maria Júlia já estudou sobre ovelha nesse sentido. Já estudou? É o que eu falei aqui, está conferindo ali com o que ela tem estudado. O que a água na prática faz com a ovelha? A água, ela dá vitalidade. A água, ela determina
o vigor, a força da ovelha. E então você percebe que a água é algo extremamente essencial ao quê? Ao bem-estar e à saúde da ovelha. Inclusive, pessoas avaliam que se você retirar X de gordura e outros ingredientes do corpo da ovelha, se ela perder uma certa quantidade, não vai ter tanto problema do que se ela perder determinada quantidade de água. Ela pode morrer, como também nós, os seres humanos, temos na água um fator muito importante. Então a água ela é importante para a ovelha. Com esse pensamento, Davi diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Não é qualquer tipo de água que dá certo para você colocar a ovelha diante. Você está vendo ali a cena, estou vendo uma cena aqui no quadro, que não dá para mostrar para o pessoal de casa, porque a iluminação perde o potencial, mas estão vendo ali as ovelhas na água bem tranquila. Não é uma água parada, amados, é uma água que tem movimento, é uma água que está se renovando a todo momento, é uma água de uma qualidade boa, percebe? É o melhor, águas tranquilas. Por que águas tranquilas? O que acontece se eu levar as minhas ovelhas para uma água turbulenta? A ovelha é um animal extremamente medroso, não é assim? Você não tem aprendido comigo? Ela não vai beber água num lugar com águas turbulentas, tempestivas, revoltas. Ela precisa de uma água tranquila, águas de descanso. Olha só, refrigério. É interessante isto. A importância da água. O que você colocou lá? Deixa eu ver o que ele colocou. Ele está doidinho para me virar aqui. Ele colocou os 3 de uma vez, é um de cada vez. Você fica pensando no segundo, o segundo eu não cheguei, mas tudo bem. Eu podia colocar um de cada vez. Tem jeito de colocar um de cada vez? Agora ele colocou um de cada vez. Ele está fazendo isso porque ele quer que eu vire, e aí o pessoal de casa vai ver que eu já perdi uma boa plantação aqui dos meus cabelos. Rafael. Importante, agora você põe um segundo ali, tá bom? Segundo, a escassez da água para as ovelhas. Estamos aprendendo a respeito das ovelhas do Senhor do Salmo 23. A escassez da água para as ovelhas. Presta atenção, fica preparado aí para você responder. Se o suprimento de água para o animal diminui ou diminuir, vai começar o que com este animal? Não. Não, tem uma palavra que vocês usam muito aí. Isso vai desidratar. Esta desidratação dos tecidos pode causar sérios prejuízos ou resultar em sérios prejuízos para o organismo da ovelha. Pode até implicar também que o animal fique fraco e debilitado. Então vai desidratar. Então é importante. A água indica necessidade de um suprimento do teor líquido no organismo através de uma fonte externa. Não está na composição do organismo dela. É uma fonte externa. E todo animal fica ciente do baixo teor do teor líquido, do baixo teor de líquido no seu organismo ou da água através da... tem que ser você, Maria, você que está estudando aí veterinária, através da sede. Como é que você fica sabendo que você precisa de água? Está vendo só por que eu trouxe essa garrafa aqui? Eu tenho um problema sério, amados. Quando eu falo muito sobre algo, eu estou falando muito sobre água. Me dá sede. E é bom tomar um pouquinho, né, irmã Rosângela? Faz bem.
Tem uma garrafa ali, viu? Se alguém... Gente, eu achei que eu era o único com o meu suprimento de água. Tem gente aqui que vem para o culto abastecido, hein? Tamara está ali com a garrafinha dela também, né? Tem mais gente aqui, não sei, você em casa aí talvez deu vontade de tomar água. O que acontece com as ovelhas quando elas estão sedentas? Com sede? Será que elas ficam tranquilas? Cruza o bracinho assim e fica olhando o movimento na maior calmaria? Será que acontece isso com as ovelhas, quando elas estão sedentas? Elas ficam inquietas e partem à procura de água para satisfazerem a sua sede. A escassez de água para a ovelha leva a uma situação terrível. Terceiro lugar, primeiro, a importância da água. Você viu a importância da água. Segundo, a escassez da água. O que isso vai significar para a ovelha? Terceiro lugar, a indicação do local da água para as ovelhas. Ele colocou lá, ficando bonitinho o quadro, as frases do nosso esboço. Eu tenho aqui, tenho meu quadro aqui, que você está vendo ali. Eu tenho aqui meu cartãozinho aqui, para a gente seguir aí, não vou me perder, né? Nosso roteiro. A indicação da água para as ovelhas. Indicação leva-nos a entender que a indicação do local da água está com o pastor. Entrou em cena agora aquele que é responsável para guiar a sua ovelha no local que ela deve suprir, saciar a sua sede. Você sabia que é o pastor que sabe onde se encontram os melhores bebedouros de água para a ovelha? É ele quem sabe, e é muitas vezes ele próprio quem cava esses poços. Com muito trabalho e esforço, ele vai lá, cava os poços, e é para esses pontos que o pastor vai conduzir o seu rebanho para saciar a sua sede. É a responsabilidade dele. Por isso Davi diz: leva-me, ou guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu não sei a sua situação, mas pensa você não está com água disponível, está vivendo um momento de secura, de estar sedento, e Deus quer ouvir você dizer, você é ovelha do Senhor Jesus, você dizer: guia-me mansamente a águas tranquilas, ou leva-me para junto das águas de descanso. É você falando com Deus, é Davi falando com Deus, é a ovelha falando com o seu pastor: eu preciso ser guiado, eu preciso ser conduzido para águas tranquilas, para águas de descanso. O que a ovelha faz em busca de saciar a sua sede? Se elas não forem conduzidas a bons depósitos de água pura, de água limpa, sabe o que vai acontecer com as ovelhas? Muitas vezes elas acabarão abeberrando-se de poças poluídas, e como consequência disso, acabarão contraindo vermes que lhes causarão doenças. Isso é algo terrível. Então, a indicação do local da água para as ovelhas, essa indicação é responsabilidade, é tal indicação está com o pastor. O pastor tem a indicação, é ele quem leva as ovelhas
para os melhores bebedouros de água. É Ele quem conduz. É Ele que pode saciar a sede das suas ovelhas. Aprendendo a respeito, ou aprendendo com as ovelhas do Senhor, do Salmo 23, essa declaração: guia-me mansamente às águas tranquilas, ou leva-me para junto das águas de descanso. Agora vamos aprender com o Senhor do Salmo 23. Pode colocar só o primeiro lá. Satisfação da sede pela vida espiritual. Aqui está nosso ponto muito importante. Voltamos a nossa atenção para Cristo. Cristo é o bom pastor. Cristo olha para os homens de alma sedenta, e as pessoas de alma sedenta só poderão satisfazer sua necessidade e sede pela vida espiritual em quem? Nele mesmo. Não há outro recurso, só tem um que pode saciar os homens de alma sedenta, só Cristo, o bom pastor. E nós entendemos então a satisfação da sede pela vida espiritual. Em Mateus capítulo 5, verso 6, veja lá o que diz lá: bem-aventurados, mais alto grau de felicidade tem quem? Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No dia da grande festa em Jerusalém, o Senhor Jesus colocou-se de pé e disse o seguinte, perto ali das águas, na festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, na linguagem espiritual, beber simplesmente significa tomar, crer, aceitar. Isso quer dizer que a pessoa aceita e absorve a própria vida de Deus em Cristo de tal modo que ela se torna parte integrante da pessoa. Cristo disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água viva que salte para a vida eterna. Eu gosto desse versículo, foi o primeiro versículo começando a vida cristã, no desafio da escola bíblica dominical, que eu memorizei João 4,14. Não foi João 3,16. Esse foi um versículo que eu aprendi posteriormente, mas de imediato eu aprendi João 4,14, naquela conversa de Jesus à beira do poço, meio-dia, com a mulher sedenta, faminta, mas vamos dizer, no tocante à água, ela estava sedenta, faminta do alimento, mas estava faminta também do alimento espiritual. Há pessoas agora sedentas, tem a satisfação pela vida, satisfação da sede pela vida espiritual. Essa é a forma correta, e apresenta quem? Cristo. A satisfação da sede pela vida espiritual. Não, eu não disse busca, não tem busca aqui, tem apenas o fato de conhecer Cristo e vir a Cristo. Não há outro recurso, não há outra maneira. Em segundo lugar, a satisfação da sede pela busca de realização. É a satisfação descrita que não acontece. Essa satisfação não preenche o vazio espiritual.
Tanto é que a satisfação da sede pela busca de realização. A dificuldade é que as pessoas que se acham sedentas de Deus, isto é, que tornam-se sensíveis, que possuem um profundo senso interior de busca, de procurar por algo que as satisfaça. A coisa mais triste é que muitas vezes não sabem onde devem procurar, e mais triste ainda do que não saber onde procurar, não sabem nem o que estão procurando. A capacidade interior dessas pessoas de buscar a Deus e a vida divina é uma capacidade que está ressequida, desprovida da condição de alcançar o que estão procurando. E na sua ansiedade, elas bebem de qualquer poça ou poço poluído, na tentativa de satisfazer a sua sede de realização. Hoje, essa sede espiritual, essa sede, que é na verdade, a pessoa está sedenta de Deus, e ela nem sabe que é isso que é a realidade da sua vida, elas estão buscando de alguma forma, de alguma maneira, satisfazer, através de feitos, de realizações. Não vou muito longe não, tem gente que parece que nasceu em cima de uma bicicleta. Eu vejo algumas publicações no Store, é bicicleta, é percurso. A vida da pessoa é realizar atividades de ciclismo o tempo todo, até no domingo de manhã. E algumas pessoas que estavam no Senhor falam: gente, não tem escola dominical não? Não tem tempo para Deus? É bicicleta, e foto. Eu vejo isso no meu Store. Outros estão buscando realização no trabalho, para satisfazer a sua sede espiritual, a carreira, e se entregam. Isso é a vida da pessoa, isso é o ideal maior da pessoa, porque há uma sede, há um vazio, ela tenta preencher dessa maneira, dessa forma. É a satisfação da sede pela busca de realização. Eu achei interessante, eu ouço mensagem também durante a semana, eu vejo as minhas para ver as deficiências, as falhas, as imperfeições, misericórdia, Deus é misericordioso, amém? E eu vi um pregador dizendo, um jovem disse: olha, eu tenho uma boa casa, eu estou na bênção de Deus, eu tenho filhos saudáveis, tudo promissor, bom andamento, tenho veículo, um bom carro, poxa vida. E o pastor disse para aquele jovem: ainda que você não tivesse uma boa casa, ainda que você não tivesse filhos saudáveis, ainda que você não tivesse carro para se locomover, ainda assim, Deus estaria da mesma forma assentado no seu trono, amém? Deus estaria no seu trono. Satanás disse para Deus, na tentação, para tentar Jó, que Jó só servia a Deus porque Deus havia o cercado de riquezas. Jó era um homem próspero, mas ele era íntegro, ele era sincero diante de Deus. E o que aconteceu quando Jó perdeu os seus 10 filhos, perdeu os seus bens, perdeu tudo, e ainda por cima uma enfermidade lhe foi acometida? O que Jó disse?
No saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eles diziam assim, que tem crente brincando com Deus de barganha, de liquidação. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Brincando de troca, barganha. Às vezes você não tem noção ou não entende o que significa a palavra servo. O servo é aquele que serve o seu Senhor, que se coloca à disposição do seu Senhor. Escravo não tem vontade própria. E a nossa sede espiritual, quanto mais nós servimos o Senhor, tendo conhecido Cristo como nosso Senhor e Salvador, como aquele que trouxe a tranquilidade que tantas pessoas não têm e só temos porque estamos em Cristo, de mortos em pecados e delitos, ser vivificado, ter vida espiritual, certeza de ausente desse corpo, presente com o Senhor. O que o apóstolo Paulo fez com o certificado das suas realizações? Que ele buscava satisfazer a sua vida espiritual. Ele falou que tal certificado ele considerava como esterco. Paulo disse: eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, mas o que para mim era ganho, eu reputei por... Mas por que ele chegou a essa condição? Porque ele tinha algo mais excelente. Ele considerou perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Se Cristo é o Senhor, ele é o servo, ele é o escravo. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, eu estou em Cristo. Quem trouxe paz, refrigério, quem me conduz para águas tranquilas. Eu sei que quando a minha vida está numa turbulência, num momento tempestivo, imagine quando os discípulos estavam no barco com Cristo, só tinha um que estava dormindo, era Jesus, evidentemente, os demais estavam apavorados, amedrontados. Senhor, acorda, socorre-nos que perecemos. E depois de Jesus despertar e conversar com o mar e o vento, e surgir a calmaria, depois da tempestade vem a bonança. Aí os discípulos tinham uma pergunta que o pregador, tem um pregador que ficou num congresso fazendo essa pergunta e respondendo por mais ou menos uns 15 minutos. Quem é este? Quem é este? Tem um vídeo aí de um pregador. Quem é este? Ele vai respondendo. Quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ele tem autoridade. Você tem autoridade sobre o mar, não vai ter autoridade sobre você, meu amado. Mas ele não opera por força nem por violência. Deus trabalha de dentro do seu ser para fora, pelo seu espírito, através de convicção. É até interessante porque você se convence, parece que você mesmo convenceu você mesmo. Você fica convencido, convicto, puxa vida, estou convencido, é isso que eu quero, é isso que vale a pena na minha vida. Busca de realização. Eu, quando estudava, estava na escola,
eu disse para mim mesmo: não sou o indivíduo mais rico da escola, talvez não sou nem um pouquinho elegante, mas será que dá para ser aplicado e diligente e fazer coleção de boas notas? Estude. E a escola, o período letivo começava naquela época em março. Primeiro dia de aula, eu já chegava em casa, já me entregava ao estudo. Eu queria me realizar, eu queria, se possível, ter as melhores notas. E naquela época era A, B, C, média boa. Chegou ali vermelho, D e E. Lá no final do ano, eu que só tinha nota A em inglês, apareceu um C na minha carteirinha. Amados, eu era adolescente, mas em plena sala de aula. Quem me conhece sabe que a coisa mais difícil para mim é chorar. Eu me vi chorando, de derramar lágrimas, porque eu estava vindo com a nota C. E alguém veio perguntar: o que aconteceu? Você está chorando? Eu vim com C em inglês. E alguém disse: que é isso? Precisa chorar sim? C? Se eu tirar C o ano inteiro de todas as matérias, eu vou sorrir, soltar fogos de alegria. Mas por quê? Eu tinha uma busca de realização. Tem vantagem? Daqui 100 anos, que diferença é fazer isso? Daqui uns anos? E há pessoas hoje saciando a sua sede espiritual, achando que realizações vai ser algo magnífico, impressionante. Olha lá, fulano de tal, carreira tal, PhD nisso e tal. Lembra aquele indivíduo que graduou o que ele queria na carreira? Parece aquela situação daquele fazendeiro rico. O fazendeiro já era rico, prosperou ainda mais e queria maiores celeiros, tanta coisa. E aquele homem no auge da carreira, agora se aposentando para usufruir dos bens que ele havia acumulado, no dia seguinte infarta e morre, sem de nada ter a condição de usufruir. Feliz é você que vive o hoje e não se preocupa com o amanhã. Está parecendo a minha esposa. Algumas pessoas, minha esposa estava casando comigo, ia deixar a cidade dela, a igreja dela e o povo dela, mas nem estava pensando nisso. Ela estava vivendo um momento ali, tão alegre e contente. Mas se fosse uma outra personalidade, de um outro tipo, seria a noiva entrando triste na igreja. Puxa vida, olha a noiva triste. Por que será que ela está triste? Ela está casando, está entrando na forca. Não é nada disso. É que ela vai embora, vai deixar a cidade, vai deixar o povo dela. Ela só deu conta disso depois de uns 2 meses, 1 mês e pouco que estava aqui. Ele é tão misericordioso que a colega dela também casou naquele ano e veio para cá, 2 para Barretos. Deus é bom, Ele conduz, Ele guia, águas tranquilas, águas de descanso Ele leva. Não sei você, mas tente ser aquilo que Deus quer que você seja e viver aquilo que Deus quer que você viva, no propósito dEle, na bênção dEle. As pessoas olham hoje e acham que bens materiais é tudo. Os homens mais usados por Deus não eram homens ricos e nem desfrutavam de melhores condições de saúde. Uma vez eu vi um pregador com tamanho poder pregando, e depois, quando fiquei sabendo do quadro de saúde daquele pregador, era o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Deus falou, sentia-se fraco. Deus falou para ele: o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Você lê comigo lá quem que Deus tem chamado. Não são os nobres. Deus escolheu as coisas vil e desprezíveis deste mundo para confundir as fortes. Deus usa as coisas fracas.
Deus não pensa como o homem pensa, não vê como o homem vê. Eu estou no segundo ponto já, não estou? A busca da satisfação da sede pela realização, ou por realizações. Em terceiro lugar, outra busca também que não dá certo, a busca da satisfação da sede, ou a satisfação da sede por uma busca religiosa. Se você quiser, eu te empresto para você um livro que você vai falar assim ao lê-lo: que absurdo! Como algumas pessoas chamam isso de religiosidade, mas a longa e complexa história das religiões do mundo, os cultos pagãos e das filosofias, essa longa e complexa história é decorrência dessa incansável sede de Deus. A palavra religião nem sequer aparece na Bíblia no Velho Testamento, e aparece só em Tiago. O homem buscando religar-se a Deus, no seu conceito, estabelecendo a sua forma, não é dessa maneira. O cristianismo não é uma religião. Nós não estamos seguindo uma religião, nós estamos seguindo uma pessoa. Amém? O cristianismo é uma pessoa, Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Para algumas pessoas, a coisa mais importante é ter uma religião. Não. A coisa mais importante é conhecer o caminho, a verdade e a vida, e não é uma religião, é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Religião é coisa de homens, religiosidade é coisa da carne. Já percebeu que a maioria é faça algo e receba algo? Você tem que fazer para receber. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que você tem que fazer? Pagar para beber? É vir a Cristo, é chegar diante do Senhor. Como você está? Sedento, se limpo ou sujo, não importa, Ele está chamando, vem a mim. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Amado, eu sei do que eu estou falando, são 40 anos. E foi exatamente no domingo de manhã que Deus profundamente tocou no meu coração. No domingo à tarde, a obra se concretizou. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele sabia dessa busca insaciável e incansável, dessa sede por Deus. Tanto é que, do ponto de vista da ovelha, o que ele diz? Leva-me, Ele, o bom pastor, para junto das águas de descanso. Ou, guia-me mansamente a águas tranquilas. Por que ele diz isso ao Senhor? Porque, em outras palavras, é o Senhor, somente o Senhor, sabe onde encontrar as águas de descanso. São tranquilas, límpidas e puras, que podem saciar o seu rebanho e mantê-lo forte e resistente. Na nossa vida, todos
indiscutivelmente, quer aceitem ou não, há uma sede espiritual. Você foi criado, você é criatura de Deus. Ele quer tornar você filho, você filha, através da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Se alguém beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água viva que salte para a vida eterna. As pessoas não precisam de religião. O mundo está cheio de gente religiosa. Tem a religião da pedra. Aos 10 anos de idade, uma vez mais eu repito que já falei aqui, eu senti que eu precisava de algo na minha vida. E o colega que eu perguntei para ele não conhecia a resposta correta que eu precisava naquele momento. Eu queria algo, um referencial na minha vida. Talvez vocês não saibam, mas aos 10 anos de idade eu pensei em cometer o suicídio. Eu pensei em me matar. Falei, vou parar de comer, vou parar de alimentar. E quando chegava o almoço, aquele delicioso bife com tomate por cima, eu adiava o início do plano do suicídio para o dia seguinte. Amanhã eu começo. Estava decidido a cometer suicídio, parando de alimentar. Eu acho que eu nunca falei sobre isso. Acho que é a primeira vez em transmissão, que pode até ser mundial, eu estou falando sobre isso. Aos 10 anos de idade eu estava perdido, não conhecia Cristo como meu Senhor e Salvador. E quando eu falo sobre isso, eu volto à cena lá em 1978. Era difícil para mim aceitar naquela época a morte do meu pai aos 9 anos de idade, mudança na minha vida. Eu falei, é melhor morrer, vou parar de alimentar. Mas chegou um momento que eu falei, não vai dar certo esse negócio de suicídio, deixa isso para lá. E aí mudei de rumo. Mas o que me ajudou mais a vencer foi que quem cozinhava entendia de comida. E mal sabia o benefício que estava me fazendo com aqueles deliciosos bifes com tomate por cima, que até hoje me lembro, com saudade. Sede espiritual. Uma mulher contava do seu esposo que cometeu suicídio. Eu nunca vi alguém que se enforcou. Não veja. Se não for preciso, não veja. É uma cena muito deprimente, terrível, lastimável, mas há pessoas que chegam a esse ponto. No próximo encontro nosso da série do Salmo 23, eu quero tratar com você das 3 principais fontes de água para o rebanho. É evidente que um dia você vai agradecer a Deus, falar, Deus, obrigado pelo pastor João, que deu a série de estudos sobre o Salmo 23, foi muito bom para a minha vida espiritual, e que bom também, porque agora o Senhor me deu uma chácara e eu tenho algumas ovelhas. Já imaginou? Você criando ovelhas? Eu estava lá na chácara que eu fui, no sítio, eles chamam de sítio Alegria, e eu vi os animais caminhando para tomar água. Eu olhei para a vasilha de água deles, ali, não era para eles tomarem ali, mas elas acharam ali e tomaram ali. Então você vê importar 3 principais fontes de água para a ovelha. Já vai pensando aí que essas 3 principais fontes, está com o pastor conhecer as fontes e conduzir o rebanho. E você não conhece as 3 principais fontes, então já fica aí a curiosidade para você. No próximo encontro nosso, no Salmo 23. Espero que
Deus tenha falado ao seu coração, e pode falar com o Senhor, não tem problema não. Eu passei a semana inteira: leva-me, Senhor, leva-me, leva-me. A situação que você tem na semana, de vez em quando você vai lembrar do que eu disse aqui: leva-me para junto das águas de descanso, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui está turbulento demais, está agitado demais, eu preciso de tranquilidade. Você tem uma ideia? Nós começamos os cultos presenciais aqui em outubro do ano passado, não foi assim? Pela graça e misericórdia de Deus, dentre os nossos aqui, ninguém foi acometido pela Covid-19. Para você ter uma ideia, você sabe quantos testes para Covid-19 eu fiz? Acho que daqui eu tenha sido o indivíduo que mais testes, eu fiz 3 testes. Nas 3 ocasiões eu achei que estava com Covid. Primeiro foi em junho, segundo em agosto, terceiro teste para Covid, terça-feira agora. Estava com garganta inflamada, tosse, não me deixaram entrar no serviço. Fui fazer teste, já conhecia 2 dos que eu tinha feito, fiz um outro diferente e voltei para casa. Falei: não pode ser que eu esteja com Covid. Estava com a vontade de trabalhar, uma disposição tremenda, só não saí de casa, irmãos. Fiquei lá, falei: eu vou ficar aqui quietinho aqui, porque vai que alguém me vê na rua, fala: esse rapaz está debaixo de observação de teste. Aí eu fiquei, mas trabalhei o dia inteiro no Salmo 23, aliás, quando eu estava esperando o pessoal vir falar comigo, já sentei e comecei a fazer o roteiro do Salmo 23, e aí, quando era meia-noite, na terça-feira, virando para quarta, eu já estava feliz da vida, já tinha até o título do Salmo 23, tudo já prontinho, agora só o nosso convívio com a matéria. E na quarta-feira de manhã veio o resultado negativo. Falei: eu desconfiava. Aí na quinta-feira eu fui tomar a 2ª dose da vacina. Aí cheguei lá e elas perguntaram: ei, tomou a primeira? Eu falei: tomei e não doeu. Aí elas falaram: tá bom. E aí aplicaram. Quando aplicaram, doeu. Eu falei: agulha, tamanho de agulha. Essa doeu. A mãe da agulha. E alguém perguntou: você sentiu alguma coisa? Eu lá vou esperar sentir alguma coisa, tomei o remédio de imediato. Mas eu falava: Senhor, nós voltamos em outubro com o culto e ninguém pegou, será que eu peguei? Será que não vou estar no culto domingo à noite? Eu estou aqui preparando a mensagem, terça-feira estava pronta, já com todo o aparato necessário, e aí veio o resultado. Mas ainda assim, Deus é Deus. Ainda se estivesse com Covid, Deus é Deus, e Deus é bom, amém? Ainda se tivesse testado positivo, Deus estaria no seu trono, e grande é o Senhor, ainda assim, digno de louvor, amém? Coloquemos-nos em pé, que tem gente que já calçou o sapato faz tempo. Eu vi que a água da Tamara acabou. Não acabou a sua água, Tamara? Já foi embora a água dela. E a minha garrafona aqui, você tem que fazer uma enorme. Eu só trouxe hoje por causa da mensagem. A minha esposa viu essa garrafa e falou assim: isso aí vai ficar aí? Falei: faz parte da pregação. Eu vou ter vontade de tomar água em certas pessoas, com toda certeza. Vamos orar nesse momento. Lembre mais das águas tranquilas, da mensagem. Não lembre do bife não, hein? Só você vai querer comer bife com tomate. Melhor líquido Deus tem nos dado, a água. Obrigado, Senhor Deus, pela porção da Tua Palavra, nessa série de estudos que estamos no Salmo 23, pela misericórdia e graça do Senhor. A cada semana temos o tempo que o Senhor tem nos dado para a meditação, para o estudo, e creio que muito há de contribuir para a nossa vida espiritual. Obrigado por Jesus Cristo, como impressiona o nosso coração o solene convite do Senhor Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É claro, é real que há uma sede espiritual,
fator é que muitos não deram conta da provisão certa, providenciada por Ti, ó Deus, para saciar essa sede que esmaga, que acomete o ser humano de uma maneira atroz, forte. Ó Deus, que pessoas venham ao conhecimento do Senhor Jesus, da vida espiritual, e o conheçam como seu único e todo suficiente Salvador. Esta é a missão da Igreja de Jesus: levar a água da vida para milhares de pessoas que agora se encontram desta água sedentas. Usa-nos, ó Deus, que esta mensagem pregada hoje à noite alcance milhares de pessoas e vidas e corações. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, com gratidão. Obrigado, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe tantos os que aqui estão, quanto aqueles que na oportunidade nos acompanharam na transmissão. Amém.